Já estamos de volta aqui com o seu estilo de vida e dessa vez com a psicóloga Adriana Almeida, que vai conversar um pouco com a gente em relação à autoestima. A gente sabe que quando a gente tem uma espinha aqui, um negocinho ali, principalmente quando é adolescente, mas mesmo quando a gente é adulto, a estética influencia bastante nesse nosso humor, e aí a gente vai ficando com aquela autoestima um pouco baixa e o negócio vai complicando, a gente entra às vezes em depressão e outros problemas podem surgir a partir disso. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigado pelo convite. É realmente possível que uma pessoa sofra por causa de problemas estéticos? É realmente possível. Os sofrimentos, às vezes, são muito agudos, são profundos. Quando nós pensamos na adolescência, até o Dr. Carlos já falou aqui, que é uma mudança enorme, né? É o início da puberdade, por isso começa também as espinhas. E é uma mudança onde a autoimagem dele é muito importante. O que pensam dele é muito importante. Então, ele pode sim, o jovem pode sofrer com isso. E o que a gente deve fazer quando a gente sabe que esse jovem está sofrendo? De que forma que a família, por exemplo, pode lidar com isso? Às vezes a gente sabe também que surgem as piadinhas, né? Você vai para a escola e, ai, nossa, tem um monte de cratera no seu rosto. Na minha época chamava cratera. Tem um monte de cratera no seu rosto, que coisa esquisita, que coisa feia. E essa criança vai sofrendo mais ainda, às vezes guarda, às vezes não. Como que a gente lida com essa situação? Os dois comportamentos mais comuns quando tem essa pressão na escola, às vezes até a própria família faz, porque é uma mudança não só na pele, às vezes a voz também está mudando, o corpo está mudando, está com vergonha de usar sunga, só usa aqueles shorts enormes. Então é tudo ao mesmo tempo, não é só a pele. Então, a primeira coisa é que a família precisa observar como é que ele expressa esse sentimento. É agressivo, é brigando, como é que ele faz isso? Ou é ficando cada vez mais introspectivo e isolado? Esse é o primeiro ponto. Depois disso, a família pode conversar com esse jovem, com essa pessoa, para identificar exatamente de onde vem isso. Porque a autoimagem é importante. O que as pessoas pensam da gente é até um pouco importante, mas não é importante completamente. Então a gente tem que separar isso. O que eu penso de você, nossa, que bonita e tudo mais. Mas se eu falasse que você não é tão bonita assim, o que seria a minha opinião para você? Não, eu nem te conheço, você não paga minhas contas, eu brinco, né? Então a gente tem que ver que peso que as outras pessoas têm na minha vida, que importância eu dou a isso. Então, se essa criança, esse jovem dá importância demasiada, isso é um problema. E essa questão de você se reconhecer de uma forma, do mundo te enxergar de uma forma e você dá muita importância para isso, deveria ser trabalhado, por exemplo, desde criança ou a partir da adolescência? Como que na escola, por exemplo, a gente pode trabalhar isso em conjunto com a família? Desde sempre, porque a personalidade ela está se formando desde os primeiros contatos com a família, com a rede social que ela convive, com a escola. Mas é importante ver esse temperamento dessa criança, como que ela expressa. Ela fala, alguém brigou comigo, ou ela guarda. E aí, a partir desse momento, ir estimulando para que ela converse, que ela dê a opinião dela, com respeito, porque precisa respeitar o outro, e que ela entenda que é só a opinião do outro, que ela pode refletir sobre aquilo, mas que não precisa ficar também valorizando excessivamente. Nós temos uma perguntinha aí, se essa criança se hoje em dia essas crianças ou adolescentes, né, a gente acaba não sabendo como chamar, em relação a questão de ser precoce. Se eles são precoces em relação a essa questão da identidade, essa questão da autoestima, desses sentimentos. Então, a criança que a gente via antigamente brincar, hoje se preocupa já com essa questão do estereótipo e do que a pessoa tá achando de você, do que acham de mim, do que eu represento para o mundo, ou não, continua como antigamente. Não, mudou muito, né? Cada vez mais precoce, como você está falando. As crianças têm rede social, tem Instagram, tem Face, tem outras coisas que eu nem vou saber dizer aqui. E às vezes sabem mexer melhor do que a gente, né? E sabem. E elas se expõem mais. E elas se expõem mais a críticas também. Porque quando ela coloca uma foto do selfie dela, ela vai receber, ai que linda, ai que fofa, mas ela pode receber a crítica também. Então, à medida que ela tem essa exposição, ela precisa aprender a lidar com isso também.
E talvez aí mora o perigo, né? Talvez não tenha uma maturidade suficiente para lidar com isso e quer estar exposto, mas não entende que a exposição traz outras consequências. Perfeitamente. E aí é isso que traz o sofrimento. Essa distância entre o que eu sinto e o que eu sinto que as pessoas pensam de mim. Então, isso vai levar a uma angústia, né? E essa angústia precisa ser tratada, não pode ser lidado como frescura, por exemplo. Porque a gente sabe que às vezes não é criança, é frescura, deixa pra lá, a gente se resolve depois. Não, a psicologia, inclusive, está muito preocupada com isso, os congressos mostram isso, que depressão e ansiedade acometem muito mais os nossos jovens do que alguns anos atrás. Eles têm sintomas graves, alguns precisam, inclusive, medicar, por esse mundo tão complexo, cheio de estímulos e que, foi o que você disse, eles estão preparados talvez intelectualmente para lidar com algumas coisas, mas emocionalmente são imaturos ainda. Então essa exposição precoce traz uma exigência também que é difícil para eles. A questão dessa autoestima pode nos levar a outras consequências maiores, como por exemplo a depressão, outras doenças que a gente tem visto bastante comum na sociedade hoje em dia, que antigamente era até um problema, né? As pessoas até mascaravam, às vezes escondiam da sociedade porque um filho depressivo era algum motivo de vergonha e tudo mais. E hoje em dia não, a gente vê isso já mais explícito, as pessoas realmente assumindo que tem depressão e na realidade algumas pessoas até dizem que se tornou o mal do século, né? Uhum. Até que ponto essa depressão realmente é depressão? A gente tem que tratar como tal ou tem que levar de uma forma mais leve para não levar tudo a se tornar uma patologia, né? De que forma que a gente lida com isso? A técnica que eu trabalho hoje, terapia cognitiva comportamental, uma das coisas que a gente faz é esclarecer para a pessoa, mesmo para o adolescente, o que ele está sentindo. O que ele sente? É uma tristeza, é uma angústia, é um medo? O que ele sente? Dar nome para as coisas é muito importante para ele identificar e saber combater. Sim, estão aumentando os números cada vez mais de depressão, inclusive com os jovens, e relativo à imagem. Relativo à estética, relativo ao rosto, relativo ao peso. Nós temos um número aumentado de pessoas com excesso de peso. Isso é um problema para eles também, traz um sofrimento. E o tratamento disso não é esconder. O tratamento é a psicologia, a psiquiatria, muitas vezes, é necessária. E isso e precisa orientar essa família. Porque essa família não pode nem esconder e nem transformar isso também numa novidade tão grande que expõe mais a criança. Sem solução. Agradeço pela sua participação, deixo um espaço para você fazer suas considerações finais. Inclusive, ela tem um convite para fazer para a gente de algum evento que vai rolar por aí. Obrigada pelo convite, é muito bom falar sobre autoestima, trazer para esse público enorme a importância do cuidado emocional, isso é fundamental. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores para ter felicidade, para provocar felicidade nas outras pessoas num mundo tão cruel. O convite é que nós estamos desenvolvendo um trabalho para obesos. Então, quem quiser, quem tiver interesse, o telefone é 99211 5015. Muito obrigada. Inclusive, falando em obesos, falando nessas pessoas assim mais cheinhas, que gostam de comer, que sentem prazer em relação a isso, nós vamos para um breve intervalo, mas quando a gente voltar, lembra daquele nosso novo quadro Mudando de Estilo, que a gente está cuidando da saúde, a gente está vendo aí os nossos personagens empenhados em realmente mudar o estilo de vida. Exatamente, a gente vai voltar com esse quadro. Então, se eu fosse você, eu não perdia a chance e ficava aí bem quietinho, esperando, porque o intervalo é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouco.